Olá, sou Paulo Costa Carvalho, pesquisador do Instituto Carlos Chagas, Fiocruz, Paraná. Lá, eu lidero um grupo de pesquisa que tem como objetivo o desenvolvimento de métodos computacionais para espectrometria de massas. Muito resumidamente, isso é importante porque a espectrometria de massas permite responder a diversas perguntas biológicas, mas para isso, sempre que é criada uma técnica nova de espectrometria de massas, se faz necessário o desenvolvimento de um novo método computacional. Eu tenho graduação em engenharia, mestrado em biologia celular e molecular e doutorado em engenharia de sistemas e computação. Atualmente eu tenho mais de 80 publicações, a maioria, uma boa parcela como primeiro autor, destacando algumas publicações com primeira autoria na Nature Methods, Nature Protocols. E eu sou docente, tanto lá da Fiocruz, Paraná, quanto aqui do Instituto de Química, da UFRJ, e também oriento pela COP Sistemas. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre o que é um espectrômetro de massas e por que esse equipamento é importante na biologia. Por que esse equipamento é importante para a Fiocruz? Então, aqui atrás a gente tem a ilustração de um dos vários tipos de espectrômetro de massas. E esse equipamento, ele permite mensurar a razão massa-carga, massa, digamos assim, de biomoléculas, ou seja, DNA, RNA, proteína, peptídeos. E isso é muito importante porque me permite, por exemplo, comparar o conteúdo proteico de células com uma determinada patologia versus células que são categorizadas como controle. E de posse desses dados, isso permite vislumbrar um entendimento melhor ao nível molecular da patologia em questão. Agora, a espectrometria de massas, ela não é só utilizada na Fiocruz para responder perguntas biológicas. Por exemplo, aqui nós vemos o Curiosity, que é aquele rover que está em Marte, e ele tem um espectrômetro de massas a bordo. Ele está usando esse equipamento para buscar traços de elementos que podem estar vinculados à origem da vida. Mas a utilização de espectrometria de massas, na verdade, é muito mais ampla, ela está nos locais menos esperados possíveis. Por exemplo, nesse outro caso, nós vemos um agente de aeroporto, onde ele está usando um outro tipo de espectrômetro de massas para buscar traços de explosivos ou traços de drogas, etc. Cada espectrômetro de massa pode estar configurado para uma determinada operação. Nesse outro caso, nós vemos médicos na sala de cirurgia e quando você vai fazer a remoção de um tumor, na verdade tem uma área que é uma margem que morfologicamente ela aparenta ser sadia e o médico precisa retirar essa margem também, essa margem de ressecção, para evitar o ressurgimento do tumor. Você pode usar a espectrometria de massas para auxiliar o médico no sentido de analisar padrões que possam estar vinculados com a patologia. E nesse caso daí, apesar de não termos dados concretos, mas eu tenho a certeza que o Dr. McCoy está segurando ali o tricorder na mão dele, aquele equipamentozinho que ele usa para ver a saúde do Capitão Kirk. Eu tenho a certeza que aquilo dali é um espectrômetro de massas também. Mas qual é a mudança de paradigma que está acarretando isso tudo? Nós estamos partindo de uma ciência cada vez menos dirigida, vamos dizer assim, na bioquímica tradicional, aquele experimento voltado a uma determinada proteína, a uma determinada via, e com a espectrometria de massas, isso permite ter uma visão ampla, em larga escala, da célula ou do fluido biológico, ou seja lá o que for, para um entendimento muito melhor do sistema. Então, o fluxograma do experimento está aqui atrás, partindo de uma amostra complexa de proteínas ou de DNA, o que for, e eles são alimentados no espectrômetro de massas e ele está gerando uma série de dados complexos, gráficos, com medidas de razão massa-carga, intensidade, e esses gráficos precisam ser interpretados por métodos computacionais para dar sentido às coisas.
Isso é tão importante, que duas revistas principais da área, a Journal of Proteomics e a Journal of Proteome Research, recentemente tiveram edições especiais totalmente dedicadas aos métodos computacionais voltados à proteômica. E nesse editorial, do qual eu fiz parte, eu menciono a importância da interdisciplinaridade ou da multidisciplinaridade entre os grupos, para que você possa traçar o seu caminho na ciência e responder perguntas que antes não eram possíveis. Então, nós precisamos tanto da biologia, nós precisamos dos químicos desenvolvendo os métodos analíticos e de pessoas vindo da matemática, da ciência da computação, para desenvolver os métodos computacionais para viabilizar a análise desses dados que são extremamente complexos. E é justamente aí que o nosso grupo faz parte. Nessa última etapa da cadeia, mas sempre interagindo com todas as partes. Para ilustrar ou pensar em um exemplo de nosso trabalho, recentemente a gente publicou um ambiente computacional para a proteômica que permite analisar diversas formas de experimentos de espectrometria de massas voltado para a análise de proteínas. E esse nosso programa, ele está disponível para a academia. Ele foi recentemente publicado na Nature Protocols e ele vem sendo amplamente adotado. Então, nós temos aqui algumas das diversas utilizações ilustradas aqui atrás, onde ele está sendo utilizado para apontar proteínas diferencialmente abundantes entre condições biológicas, acompanhar, fazer séries temporais de proteínas que estão modulando o perfil de abundância entre diferentes condições biológicas de uma forma muito parecida. E o programa ele vem sendo amplamente adotado. Então, esse gráfico daí mostra a utilização do programa internacionalmente. E só para se ter uma ideia, numa determinada semana de agosto, ele teve mais de 2.500 utilizações. Isso daí é possível mensurar, porque cada vez que um usuário abre o programa, ele verifica no nosso servidor se existe alguma atualização. Nós estamos sempre trabalhando para ampliar as utilizações deles. Isso permite rastrear. Então, aqui eu ilustro algumas aplicações de pesquisadores da Fiocruz, utilizando espectrometria de massas e as nossas metodologias computacionais, mas na área de câncer. Então, estudando tumores cerebrais, o câncer gástrico. Então, nesse canto daqui, nós podemos observar a evolução de um tumor à medida que ele vai ficando resistente a um quimioterápico. Então, o que mudou daquele tumor inicial que era resistente para o não resistente? O que você está selecionando ali que deixa aquele tumor resistente? E isso é possível estudar, essas modificações, essa seleção de células resistentes ou não resistentes ao quimioterápico, por exemplo, utilizando espectrometria de massas e comparando o conteúdo dessas células. Tumores cerebrais amplamente estudados aqui na Fiocruz, tem uma linha de pesquisa nisso lá no Instituto Carlos Chagas. Tumores gástricos, então quais são as diferenças entre a margem de ressecção e o tumor ou tecidos controles? E, em síntese, a minha mensagem aqui é dar a importância na matemática voltada à biologia, justamente porque quando se cria uma ferramenta nova, uma metodologia nova, também se faz necessário todo o desenvolvimento geralmente de um método computacional para poder viabilizar cada vez mais essas interpretações biológicas. E é aí que o nosso grupo tem atuado e em conjunto com diversos grupos da Fiocruz. Agradeço aí, obrigado.